Que o Senhor Jesus nos abençoe, esteja conosco em mais esse Evangelho de domingo. E eu quero convidar vocês para ficar conosco até o final desse vídeo, receber o passe astral, receber novas energias para continuar a vivência de mais uma semana. Quero pedir que vocês compartilhem nossos vídeos em suas redes sociais, que deixem um joinha para nós, que deixem seus comentários e quero agradecer também. Agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que têm nos apoiado, ajudado o canal do Grupo Espírita Irmão Franklin crescer e a chegar a mais pessoas que estão recebendo de alguma forma uma ajuda, um amparo através das palestras, através dos passes, através das lives de domingo e de quinta-feira. Muito obrigada a vocês que já estão fazendo parte dessa família do Grupo Espírita Irmão Franklin. E para aqueles que estão chegando agora, que sejam bem-vindos à nossa família, tá? Hoje nós temos o Evangelho de domingo, e o Evangelho desse domingo, 20 de junho de 2021, é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Indulgência. É uma leitura que foi trazida por uma mensagem do espírito protetor chamado José, no ano de 1863. Onde ele nos esclarece sobre a importância que tem de sabermos, ser indulgente para com o próximo e também para com nós mesmos. Então vamos ver o que nos diz, a leitura desse Evangelho de domingo do dia de hoje. A indulgência. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com mais pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselho, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? De que vós, que censurais, não praticaste o que condenais, e velais mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupar de que fazem o vosso irmão? Quanto vetareis os olhos severos somente para vós mesmo? Sede, pois, severo convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anatema, talvez tenha cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então é uma leitura pequenininha, mas que nos fala muito alto em nossas atitudes, Que nos incentiva a ver primeiro a nossa falta do que a falta dos nossos semelhantes.
descobrir em nós os nossos defeitos e não procurar os defeitos dos outros, para que saibamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que nunca condenou, que nunca julgou e que nunca apontou o dedo para alguém, a não ser que fosse para dar a eles um ensinamento verdadeiro, um ensinamento que os conduziria a bons caminhos e novas vivências. A indulgência é aquele sentimento que você é capaz de ter para com o seu semelhante em erro, de tentar apaziguar, de tentar esconder, de não deixar que a maledicência descubra o que o seu irmão está fazendo de errado. A indulgência é aquele sentimento que você olha, sabe que está errado, mas que prefere não julgar, não apontar o dedo, não condenar. Essa é a indulgência. Se você acha mesmo que é necessário comentar, que comente com quem está cometendo a falta. Comente com aquele que você vê que está fazendo algo e talvez nem está percebendo o quanto errado é o que está fazendo. Mas com palavras sábias, sem julgamentos, sem críticas, sem condenações, com palavras de amor, que vai alertar aquela pessoa para a renovação da atitude. Um exemplo bem claro e bem nítido, vivo mesmo, é aquela passagem de Jesus diante da mulher que foi pega em adultério. O que aconteceu? Jesus estava ali e os homens chegaram arrastando uma mulher e dizendo a ele: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Segundo as leis de Moisés, ele mande que todas as mulheres que forem pegas em adultério sejam apedrejadas. O que o Senhor nos diz? Jesus preferiu silenciar e eles continuou perguntando para o tentar. Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Devemos ou não apedrejá-la? Segundo, a tua sabedoria. Aí Jesus levantou, olhou para eles e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever, com o dedo na areia. E aqueles que estavam ali prontos para apedrejarem aquela mulher foram se retirando, sendo os mais velhos o que mais depressa foi embora. Porque eles não podiam dizer que estavam sem pecados, Porque nós pecamos, nós cometemos falta, nós erramos todos os dias, por ato, por pensamentos, por palavras, por gestos. E então, Jesus, percebendo que o silêncio se fez, levantou e perguntou para a mulher: Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela disse: nenhum, Senhor, me condenou. Aí ele pegou e, respondendo com sabedoria a ela, disse: tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, ele foi de uma sabedoria, de uma humanidade tão grande naquele momento, sem apontar nenhum erro dos que estavam ali querendo julgar, querendo condenar, querendo matar por um erro. Ele mostrou para eles que eles também tinham erros e que nem por isso ele iria divulgá-los, iria condená-los, mas deu a oportunidade a eles de refletir sobre o que estavam fazendo e deu a oportunidade à mulher de se redimir diante do seu erro, dizendo para ela que ele não condenava, mas que era preciso que ela não voltasse a cometer o mesmo erro, que a partir daquela lição de vida, daquele momento vivido de medo, de acusações, ela refletisse no ato que estava cometendo e voltasse para uma vida reta, digna, longe do pecado.
É assim que nós devemos agir para com os nossos semelhantes. Não condenar, não julgar, mas oferecer a ele a oportunidade de descobrir e de viver uma vida diferente, de praticar ações diferentes. Porque nós não estamos livres do erro, do pecado. E por que então, se nós somos pessoas errantes, pessoas imperfeitas, em busca de evolução sobre a Terra, agirmos, como pessoas que condenam, que criticam, que acusam? Vamos voltar o nosso olhar de julgamento, de condenação para dentro de nós, para as nossas atitudes, para as nossas falhas, e vamos dar aos outros a oportunidade de viver corretamente, de descobrir que errou, mas que teve a oportunidade de voltar a um caminho reto. Isso é ser indulgente. Isso é saber praticar as leis do cristianismo ensinado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ser indulgente é ser caridoso. Porque a pessoa caridosa, ela mesmo que esteja vendo o mal alheio, ela não comenta, ela não julga, ela não aponta, ela não divulga. A pessoa que é caridosa, ela tem os olhos fechados para os erros do outro e tem sempre um julgamento proporcional às suas próprias faltas, aos seus próprios erros. Compreende que ela é necessitada do perdão de Deus a todo momento. E se ela é necessitada do perdão de Deus a todo momento, por que ela vai se ocupar da vida de outros quando a sua própria já é pesada demais para ela? Lembremos que a justiça de Deus é a única real e verdadeira. Só Deus sabe o que está no coração de cada um de nós. E Deus sabe os nossos pecados por pensamentos, Porque muitas das vezes você se faz de boa alma, de alma caridosa, generosa, mas tem pensamentos escusos. Pensamentos que, se alguém pudesse ver, te condenaria de imediato. Lembremos que os olhos de Deus estão sempre abertos e enxerga-nos com sabedoria todos os minutos. Então vamos corrigir a nós mesmos e deixar que o nosso próximo viva de acordo com a sua consciência, de acordo com o que ele acha certo, o que ele acha errado. Se você puder ajudar, ajude sem questionar, ajude sem propagar, ajude no silêncio, seguindo aquela regra de que Jesus ensinou, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a direita, Se você precisa mostrar a alguém um erro, um caminho diferente, faça entre você e ele. Não faça em praça pública para mostrar que você tem sabedoria e que você sabe até compreender, mas que sabe orientar também o que é certo. Não. Faça entre você e ele em uma conversa íntima, franca e com a capacidade de não julgar, apenas orientar. Isso é o papel de uma pessoa que é indulgente, Vamos viver o nosso momento para nós mesmos. Vamos viver a nossa vida olhando para dentro de nós, não dos outros. Cada um sabe de si. Cada um tem a sua própria consciência e o seu próprio livre-arbítrio. Ser indulgente é não ver o mal alheio, é não divulgar os defeitos alheios, é não
publicar com maledicência aquilo de ruim que existe no teu irmão. Sejamos indulgentes para com os outros e severo para conosco, né? Porque quando nós somos capazes de ver e não desculpar os nossos erros, aí nós estamos agindo de acordo com o que Jesus nos ensinou. Vamos vivenciar o cristianismo, vamos vivenciar os ensinamentos do Cristo em nossa vida. Vamos ser indulgentes, sim, para com o nosso semelhante, mas severo para conosco, para que não tenhamos que pedir a Deus a misericórdia do perdão. Perdão pelas faltas que nós desculpamos em nós e condenamos em outros. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma leitura que mostra o efeito verdadeiro de uma pessoa indulgente, que é quando o espírito protetor responde a Allan Kardec a seguinte pergunta: diante de um perigo iminente a uma pessoa de uma vida, seria-nos lícito expor a nossa própria vida para salvar a do malfeitor? E o espírito responde sim. Seria lícito você fazer isso, ou seja, seria certo você fazer isso. Porque naquele momento, diante do perigo, do medo que a pessoa viveu, aquela pessoa de uma vida, né, viveu, e vendo que você expôs a sua vida para salvar a dele, ele vai se arrepender. Ele terá uma oportunidade, através da sua ação, de arrepender do mal que ele estava praticando e renascer para uma vida digna. Então, com essa palavra, ele nos fez da indulgência, da bondade, da caridade, né? Uma obrigação, um sentimento que todo aquele que possui amor sabe ter. E foi exatamente o que Jesus fez com a mulher pecadora, adúltera. Ele foi indulgente com ela. Sejamos também indulgentes para com o nosso próximo e julguemos com severidade os nossos atos. Vamos parar de desculpar os nossos erros. Vamos parar de querer levar vantagem em tudo. Muitas das vezes nós temos a capacidade de querer levar vantagem até numa fila, onde as pessoas estão ali aguardando a sua vez, e você vendo que tem um conhecido, corre lá no conhecido para ele fazer por você, pagar aquela conta para você, né? Impedindo que você aguarde a sua vez ali na fila, como todos estão fazendo. Não devemos nos desculpar por isso. Ah, mas ele já está lá na fila. Tá, mas os outros também estão. Vamos tomar cuidado com os nossos pequenos atos, que juntando um por um, vai se tornando grande. Vamos saber viver o que é certo, o que é errado, o que é lícito para Deus. Não vamos desculpar o que nós erramos para condenar o que o outro está fazendo de errado. Nesse exemplo da vantagem que nós gostamos de tirar, né? Porque, infelizmente, os brasileiros têm sempre um jeitinho de levar vantagem, e que é errado aos olhos de Deus. Mesmo esse, tão pequeno, né? Tão insignificante, que jamais pensamos que é passar à frente do que estão na fila de um banco para pagar um boleto, nós nunca pensamos que isso seja ilícito, que seja errado, mas é. Sabe por quê?
Porque da mesma forma que você acha cansativo ficar ali na fila, o outro também acha. E você está o quê? Passando acima daqueles que estão esperando sua vez. Então são coisas tão pequenas que às vezes nós cometemos e vamos ali condenar o nosso irmão, esquecendo que nós também temos os nossos defeitos, que nós também praticamos os nossos picadilhos aqui à escondida e cometemos faltas gravíssimas diante aos olhos de Deus pelo nosso pensamento. Porque às vezes você não vai lá falar com o nosso irmão, você não vai ali comentar com o seu vizinho o erro do outro, mas fica remoendo mentalmente aquilo que você viu e que você está condenando ao teu irmão. Você questiona 1000 vezes algo que talvez seja pequenininho assim e desculpa em você aquilo que é grande aos olhos de Deus. Porque você tem um motivo para desculpar, sem saber se o irmão tem um motivo, uma justificativa para fazer o que ele estava fazendo. Então vamos pensar de hoje em diante, aonde colocarmos indulgência na nossa vida, aonde colocarmos a sabedoria em nossa vida, porque assim nós vamos passar a ser uma pessoa caridosa, uma pessoa capaz de fazer o bem sem olhar a quem, de não condenar e não julgar, pois não está apto e nem tem de Deus essa permissão para fazê-lo. Vamos colocar a oração aonde não couber a nossa ação, para todos aqueles os quais nós achamos que está vivendo erradamente ou fazendo algo errado. Mas lembremos também de nos colocarmos entre essas pessoas errantes, porque todos nós, encarnados no plano Terra, somos espíritos errantes e estamos aqui para aprender. Então não somos melhor do que os outros. Nós também precisamos de nos corrigir e de nos tornarmos pessoas melhores. Essa foi a leitura e o comentário da indulgência, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegue seu copo com água, coloque aí pertinho de você, feche seus olhos e vamos receber das mãos de professor Eurípides de Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, de Dr. Flitz, de Irmã Sheila e de Dr. Franklin Benjamin de Castro, o passe astral. Coloquemos na mão de Deus as nossas necessidades, entreguemos a Ele para que Ele resolva para nós, com sabedoria, com amor, tudo aquilo que está difícil para nós resolvermos sozinhos. Lembrando que tudo que vem de Deus é perfeito, porque Ele tudo vê, tudo sabe e sabe também do nosso amanhã. Senhor Deus, que nesse momento, esses benfeitores espirituais possam renovar todas as nossas energias, fechando a nossa mente ao acesso de irmãos menos esclarecidos, retirando do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, a ansiedade, dando-nos, Senhor, a fé verdadeira na Tua bondade e na Tua misericórdia. Que possamos, meu Deus, enxergar os nossos defeitos e ter os nossos olhos fechados para o defeito dos nossos irmãos. Que Jesus seja nosso companheiro durante toda essa semana que se inicia e que Ele possa resolver para nós tudo aquilo que nos é impossível resolver sozinho. Que Ele possa trazer para nós o medicamento curador para a nossa alma, para nosso corpo mental e para o nosso corpo físico. Que Jesus possa ser aquele que nos conduz pelos caminhos da verdade, da vida. Que nossa Mãe Maria Santíssima possa abrir todas as portas que estão fechadas
nos proteger, tirar todos os perigos do nosso caminho e nos direcionar, Senhor, para a solução de nossos problemas, de nossas dificuldades, guiando-nos a um trabalho material remunerado, onde possamos ter dignidade de pagar as nossas contas e comprar o nosso pão de cada dia, conforme o Senhor mesmo colocou ao homem a condição de vida. Senhor, Tu és o nosso Pai e sabeis melhor do que nós de tudo aquilo que nós necessitamos. Porém, com um ato de humildade e submissão, nós te pedimos que o Senhor tenha para conosco misericórdia e nos conceda todo o amparo, toda a realização de nossos desejos que for o melhor para todos nós, para mim e para o meu semelhante. Porque sabeis, meu Deus, das nossas necessidades. Por isso nós te entregamos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos veículos, o nosso trabalho material remunerado, a nossa saúde e tudo mais, para que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que o Senhor nos permita agora sermos abençoados para que possamos, com a sua bênção, nos tornarmos uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa com sabedoria e discernimento. Nós te pedimos que o Senhor, meu Deus, nos abençoe através das mãos desses benfeitores espirituais, a nos abençoar e renovar as nossas energias, hoje, agora e sempre. Amém. Recebam sua água e acredite que Deus caminhará com você, fazendo o melhor para você, porque Ele é Pai, e como Pai Ele te ama, e vai dar a você somente aquilo que for o melhor. Vamos ouvir a reflexão da semana. Eu quero que vocês prestem bem atenção nas palavras de irmã Sheila, através da psicografia de nosso irmão Clayton Levi, sobre essa reflexão para durante toda a nossa semana, tá? Por que uma reflexão para a semana? Porque cada dia da semana nós vivemos uma nova experiência, é um novo dia, com coisas novas. E muitas das vezes as coisas novas nem sempre são somente bênçãos e alegria, porque nós temos nossas provas para viver. Mas que durante esse momento, seja de alegria, seja de prova, lembrem dessas palavras de irmã Sheila. E lembrem de quando o pensamento ruim vier à sua mente, você impedi-lo, cancelar esse pensamento imediatamente, porque nós somos o que pensamos. Tá? Se nós mantemos o medo, a negatividade, a preocupação, a angústia, a tristeza em nossos pensamentos, nós vamos nos tornar isso, negativos, sofredores, mal-humorados, pessoas sem luz, que vai afastando os outros de nós. Pensamento é aquilo que você reflete para os outros, é aquilo que você quer ser. Então pensemos no bem, na saúde, na abundância, na prosperidade, em uma vida mais leve, em uma vida com Jesus. Agora a reflexão é: pensar é querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando
a criatura interage sobre os seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. A situação é gerada por pensamentos infelizes. Estabelecem-se as presenças indesejáveis, oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processo obsessivo, que poderão aprisionar a pessoa em doloroso processo de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre as abordagens do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Pensa com amor e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Então, nossa irmã Sheila, através dessa mensagem, nos ensina que devemos vigiar os nossos pensamentos, que devemos manter pensamentos elevados, pensamentos edificantes, que nos conduz para uma vida futura melhor, com mais paz, com mais sabedoria, com mais presença de Deus agindo sobre nós. Lembremos dessa leitura durante todo o decorrer da semana. Eu convido vocês para estar conosco na nossa live da noite de hoje e agradeço por vocês que nos apoiam, que compartilham nossos vídeos, que deixam seus comentários e que têm formado a família do Grupo Espírita Irmão Franklin. Que Deus abençoe a todos e que a semana de cada um seja de muita paz, de muita realização, de muita sabedoria. Que Deus seja para com todos vocês, hoje, agora e sempre. Até a noite, se Deus quiser.